para falar um pouco mais sobre a aromoterapia, sobre alguns conceitos da aroma que podem talvez ser uma ferramenta de auxílio dentro da terapia para auxiliar nós como terapeutas, além de entender ali a origem por trás daquele sintoma, daquela alteração que o paciente está apresentando, para poder às vezes minimizar alguns sintomas, auxiliar essa passagem de informação ali que o paciente está tendo, para que ele tenha então uma qualidade de vida melhor e às vezes até, quem sabe, minimizar sintomas de fase pós-estresse, aqueles sintomas de fase de estresse. Então a aroma pode trabalhar aí esse processo também. Então nós vamos a Dani vai contar algumas técnicas ali, algumas abordagens, algumas aromas que podem ser utilizadas então também para os pacientes, para que eles possam sair de algumas características específicas. Então, antes de mais nada, eu gostaria que tu se apresentasse um pouquinho para o pessoal aí, para o pessoal conhecer um pouquinho quem é a Daniela. Então, a Daniela, primeiro já tenho um tempinho de estrada, não vou falar a idade não, porque mulher nenhuma gosta de falar. Mas eu sou mãe, né? Sou esposa, mãe, sou mãe de 5 filhos. Além de mãe, né, dona de casa, empresária e tudo mais, eu sou fisioterapeuta de formação há 27 anos. Além da fisioterapia, na realidade, a terapia integrativa veio antes da fisioterapia. Eu, desde muito nova, eu já gostava, sou de uma cidade muito pequena, né, uma cidade pequena do interior do estado do Rio, e lá a gente não tem muito recurso, na minha época não tinha muito recursos, né, então desde muito pequena eu sempre gostei, além de cozinhar, da parte da cozinha mesmo, de procurar novos aromas, procurar novos sabores, eu gostava também de cuidar das pessoas. Então, sempre fui inteirada com essa coisa da fitoterapia, do chazinho, do remédio caseiro, e fui fazer fisioterapia. Fiz fisioterapia, logo que eu me formei, eu me casei, tive meu primeiro filho. Com o meu primeiro filho veio muitas experiências. O primeiro filho, todos os 5 são alérgicos a leite de vaca, e o primeiro me deu muito trabalho, como sempre, primeiro marinheiro de primeira viagem, eu não tinha muita, eu não sabia quase nada, apesar de já estar com 23 anos na época. E aí, com ele, eu fui buscar novamente as minhas raízes, na época, eu fui buscar a Xantala, então entrei em contato com quem trouxe a Xantala para o Brasil, fui fazer a formação, fui fazer o curso para tratar ele, depois fui fazer a formação, e com isso a Xantala reviveu toda aquela coisa do chazinho, dos óleos, que a gente usava muitos óleos na Xantala. E fui, né, e eu não consegui parar. Depois que você entra na área da integrativa, você não consegue parar, né? Então, porque na época era complementar, holística, cada época dá um nome, né? Hoje é integrativa. A gente sabe que as terapias complementares complementam toda a parte da saúde. Eu fui lidando, né, junto com a fisioterapia clássica. Eu era fisioterapeuta respiratória, intensivista, trabalhei muito em hospital, em UTI neonatal, que é realmente uma paixão que eu tenho. Mas, em paralelo, eu ia também trabalhando com a integração. A integração da acupuntura, a integração da aromaterapia, da cromoterapia, e fui cada vez galgando mais até conhecer a microfisioterapia, que aí realmente eu larguei a fisioterapia clássica, assim. UTI, eu saí da UTI e fiquei na microfisioterapia, daí a gente estuda leitura biológica, leis biológicas, nova medicina germânica. Hoje eu faço a formação de biodecodagem e junto com a biodecodagem a gente vai fazendo um caminho, né? Então, com os aromas, com a parte integrativa, eu fui integrando com a microfisioterapia, que casa muito bem. E aí hoje eu estou aqui. E com a pandemia, né? Eu trabalhava muito fora, viajava muito, atendia ao Rio, porque eu moro em Juiz de Fora. Não sou daqui, mas eu moro aqui. Moro aqui há 22 anos. E atendia ao Rio, Belo Horizonte, São Paulo, Volta Redonda. E com a pandemia eu pude ficar um pouco mais em casa, né? Com a pandemia eu pude começar a reler os meus livros, reler as minhas anotações.
e com a pandemia me trouxe algumas possibilidades, que eu acho que hoje é muito importante isso para o momento que a gente está vivendo, porque justamente você vai perguntar, né, como é que nasceu o oráculo, né? Como é que nasceu as cartas? As cartas nasceram assim, justamente há mais de 18 anos eu fiz o curso de aromaterapia, eu vim praticando aromaterapia já formada, porque antes eu praticava na prática, né, com conhecimentos de passados de vó para mãe, para filha, porque eu tive o prazer de ter duas avós muito especiais, sabe? As minhas avós, uma ela cultivava, ela tinha, falei que eu nasci numa cidade muito pequena, a gente tinha na casa da minha avó, ela plantava as hortaliças, plantava ervas aromáticas, cuidava, né, tinha galinha, tinha porco, então tinha um quintal grande, e ela tendo tudo isso, eu podia conhecer as ervas através dela, usar e começar a fazer toda a minha trajetória. A minha outra avó era boleira e a gente usava as ervas, usava as coisas na cozinha. Então, eu sempre tive esse casamento da cozinha com os aromas, com os óleos. E na pandemia, o que eu ia fazendo? Quando eu estudei aromaterapia, eu ia anotando, mas para eu poder aprender, eu tenho essa mania de ficar anotando, fazendo caderno para cadernos, mais caderno, vou lendo, vou estudando, vou anotando os pontos principais, uma forma de aprender e fixar. E eu sabia disso, que eu tinha vários cadernos, e vou guardando, depois eu vou relendo aqueles cadernos, vou relendo a anotação. E eu tinha muitas anotações sobre os olhos, e eu sempre tive mania de anotar pontos chaves dos olhos para eu poder ir memorizando e guardando. E quando eu revi na pandemia, comecei a tirar as coisas, arrumar, dar uma cara nova nos armários, rever a matéria, eu achei esses cadernos e comecei a reler. E falei assim, nossa, isso aqui dá alguma coisa, vou ver o que dá. Eu comecei a escrever o livro, tem um livro que daqui a uns anos vai sair, eu estou relendo tudo e reescrevendo, mas eu pude pegar esses pontos chaves, essas frases assertivas e colocar. Aí tive a ideia, né, de colocar numas cartas e saiu o oráculo. Assim saiu o oráculo. Perfeito, perfeito. E o que são cartas, né? O que para o pessoal saber assim o que significa cartas? Cartas são realmente como se fossem cartas de baralho, né? Mas que são umas cartas aí, ó. A Daniela está mostrando. Então são cartas. É E uma como carta. funcionam? Por que a gente bota em carta? Primeiro que Jung já trabalhou bastante com essa coisa do simbólico, né, dos arquétipos. Jung fala muito sobre cartas. O inconsciente, nosso inconsciente, ele está ali, né? 95% das coisas que a gente vivencia traz, e traz até dos pais, né? Fica no inconsciente. O consciente fica ali acessando de vez em quando aquele inconsciente. E as cartas, como é que ela trabalha? Como é que ela nos ajuda? O inconsciente escolhe as cartas que a gente necessita naquele momento. Por que a gente transforma em carta? É justamente para a gente tirar da razão, tirar da consciência, que a gente às vezes, eu preciso disso, eu quero aquilo, e muitas das vezes não é aquilo que realmente nossa alma, o nosso interior quer. E quando você vai para as cartas, o inconsciente é que escolhe. Ele vem e traz para nós uma informação. E a gente utiliza dessa informação. Eu, como fisioterapeuta, utilizo no final da minha sessão de micro para poder mandar o paciente para casa com um olhinho, para que aquele olhinho fique reverberando, ainda continuando o atendimento que eu fiz. Eu posso utilizar, por exemplo, de manhã eu tirar uma carta por dia e ficar observando aquilo que a carta está me trazendo. O que está escrito aqui? Que na realidade, o que eu coloquei aqui? Eu coloquei 3 qualidades do óleo. Eu coloquei aqui, normalmente a gente diz óleo de quê? Esse óleo é para quê? Ele tem uma função, sim, básica. Porque o óleo, ele não é um extrato puro. Um extrato puro, quando você vai fazer na farmácia, você vai fazer um medicamento, você tem um extrato puro, e desse extrato puro você faz o medicamento. O óleo não, ele tem vários componentes. O óleo é um óleo que é extraído a frio, tem toda um trabalho feito sobre a extração do óleo, realmente aquilo que a planta, a essência da planta. Porque quando Edward Bach fez os florais de Bach,
ele começou a observar, através da fitoterapia, através da energia, ele observou que cada planta tem uma energia. Todos nós, tudo tem energia, todos os seres vivos têm energia. Mas ele observou que a planta tinha uma essência. E ele fez o floral de Bach a partir da essência das flores. Então, colheu aquelas flores, colocou numa água, deixou no orvalho da noite, né, da manhã, um pouquinho do sol, e observou que aquela água ficava energizada com aquela essência da planta. O óleo é um pouco diferente. O óleo você pega uma quantidade de, às vezes tem óleo, lavanda é feita das flores da lavanda, mas tem, por exemplo, óleos feitos da raiz. Você pega a raiz e vai colocar num processo, um destilador, que vai destilar e vai sair só aquele óleo da planta. Então, o que aquele óleo diz? Quando você usa muito aquele óleo, você tem as propriedades físicas, que atuam no físico. Então, você tem óleos para massagem, que ajudam a desinchar. Você tem óleos que ajudam o organismo absorve e que vai trazendo diminuição da dor, alívio da inflamação. Tem óleos que ajudam na parte emocional. Todo óleo tem a parte física, a emocional, que vai lá na emoção. Por que vai na emoção? E a gente descobre isso através do sistema límbico, porque quando você inala o óleo, através da olfação, o olfato vai direto, é um órgão do sentido que vai direto no sistema límbico. E o sistema límbico é o sistema das emoções. Então, tanto que um aroma de um alimento também cura, porque quando você vai e faz aquela comida que a avó fazia, você relembra daquela carinho de vó, muitas das vezes você se cura com isso. Então, o olfato traz lembranças, ele vai direto no sistema límbico. E você tem a parte também do óleo que atua na parte espiritual. Nós somos corpo, mente e espírito, nós não somos só corpo. E essa integração, quando a gente fala da fisioterapia integrativa, quando a gente fala da terapia integrativa, que integra o corpo, a mente e o espírito. Então, você me fez uma pergunta, eu já fui em vários lugares, já delonguei, mas a pergunta, eu não sei se eu te respondi a primeira pergunta. Sim, perfeito, perfeito. E hoje, cada vez mais, também na neurociência, tem se estudado essa ligação da filogênese, né? Onde que começa a observar que nós temos neurotransmissores que têm substâncias das plantas. Então, as plantas, às vezes, têm substâncias que o nosso corpo produz neurotransmissores iguais aos da planta. Ou seja, na evolução, na filogênese, se tem uma característica fusional. Nós temos partes das plantas dentro de nós. Nós temos neurotransmissores que vêm desse contexto das plantas, né? Hoje se fala bastante do canabidiol, né, que é da maconha, que nosso corpo produz esse neurotransmissor. Então, nós temos um pedaço da maconha dentro da gente. Então, nós temos neurotransmissores que vieram lá. Mas por que o nosso corpo produz, então, neurotransmissores que tem numa planta, né? Porque talvez na evolução das espécies, na evolução ali do ser humano, nós podemos trazer, talvez, uma essência que vem de todo esse processo. E se nós temos esses neurotransmissores e essa conexão, se nós entramos em contato com esses aromas, com essas substâncias, talvez isso estimule dentro de nós algo que está, de certa forma, dormente em alguns momentos, né? Ou faz com que aquilo se aflore em um determinado momento, seja pelo cheiro, seja pelo contato físico, né, daquele óleo, mas todo o processo para talvez uma reativação daquilo que a gente precisa para aquele momento. Então, eu acho que esse link na aroma, ele já é alguma coisa que vem há muito tempo, né? Mas hoje que começa a se estudar um pouquinho mais dentro da ciência, né? Do que é dito da comunidade científica, né? E começar aí conseguir detectar essas substâncias mesmo cientificamente. Fizeram uma pergunta que mesmo quando não se tem o olfato, é feito o mesmo sentido? Ou é preciso sentir? Tu sabe um pouquinho, Dani? Então, existem várias formas de ver sobre isso. A pessoa que não tem olfato, mesmo não tendo olfato, você pode utilizar da olfação, de colocar um difusor, de fazer o movimento e sentir o cheiro, mas também você pode usar, porque existem várias vias de utilizar os aromas, os óleos essenciais.
uma via tátil, né? Fazer massagem, misturar com óleo carreador para fazer a massagem, para poder utilizar através do tato. Outra via é a olfação. Outra via é através, né, do ingerir. Existem poucos óleos ainda que pode ser usado de via interna. Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque a escola francesa usa muito a via interna. Mas a gente tem que ter cuidado. Hoje ainda, no Brasil, eu conheço uma empresa que pode-se usar alguns óleos, não são todos. Então, tem que ter muito cuidado com isso. Mas a gente tem, através isso é importante, Dani. Isso é bem importante, porque às vezes as pessoas acreditam que qualquer óleo pode ser ingerido com água, pode ser ingerido, colocar na boca. Pessoal, tomem cuidado, tá? Tudo que é em excesso pode fazer mal também. Né? Então, talvez o óleo também não foi feito para isso. E outra coisa, por exemplo, aqui a gente fala de óleo essencial. Na realidade, o óleo essencial é um óleo que não é um óleo, ele é volátil. Ele é como se fosse um extrato da planta volátil. Quando você pega um óleo, bota na mão, que ele é oleoso, que fica aquele ranço de óleo, porque você sabe quando você coloca um óleo de coco na mão, fica com aquela gordura, né? Quando você coloca esse óleo na mão e que ele fica oleoso, esse óleo ele não é puro, ele está misturado com um veículo, que é um óleo vegetal. Pode ser de abacate, pode ser de girassol, pode ser de coco, pode ser de jojoba. Tem vários óleos que são veículos. São óleos vegetais que você utiliza junto com óleo com a essência da planta. Essa essência que pode tomar não pode ser esse misturado. Então, uma coisa você tem que já excluir. Botou na mão, ele está oleoso, não pode ser tomado. Existe uma empresa que a gente conhece, eu conheço, você conhece, que é a doTERRA, que é uma empresa que a gente tem certificação, que ele é orgânico, que ele é tratado, então que existem alguns óleos, são 10 óleos da doTERRA até hoje, que são autorizados pela Covisa, que é um órgão bem similar da Anvisa, um braço da Anvisa, que ele pode ser tomado. Mas que eu saiba, no Brasil é só esse. Eu posso estar errada, pode ter outros que eu não saiba. Que eu sei é só esse. Eu já usei óleos da Bellarome, eu já usei óleos da Laso, eu já usei óleos da Fitolaca, uma coisa assim. Tem outros óleos que eu uso, eu não tenho só óleos da doTERRA. Eu já trabalhei há 18 anos com óleo, então a doTERRA é recente, basicamente recente. Então, a gente tem que ter bastante esse cuidado do qual óleo que pode ser ingerido, porque tem óleo, por exemplo, orégano. Orégano é um óleo potente, um óleo excelente, maravilhoso, mas ele queima. Se você tomar, eu tomo orégano em cápsulas. Se você coloca o orégano na cápsula, uma cápsula gastroresistente, você pode tomar. E o orégano é um vermífugo. Eu sempre tomo orégano. Então, mas o orégano é um óleo que queima. Se você tomar ele puro, ele vai queimar o estômago, vai queimar a laringe, a traqueia. Então, assim, tem que ter cuidado. Isso a gente tem que ter muito cuidado. Perfeito. E aí nós fizemos um joguinho, né? Um joguinho aí de tirar 2 cartas para a gente conversar um pouquinho sobre elas. Conta um pouquinho aí, qual foi a primeira carta que você tirou aí, Daniela? E conta um pouquinho para o pessoal, para eles entenderem como é que funciona, o que diz nessa carta. Então, a primeira carta que eu tirei foi o gerânio. O gerânio, ele fala para nós, né? Aqui vem na carta, vem falando o nome dele científico, o nome popular, que é o gerânio. O gerânio é o óleo do amor e da confiança. Então, o gerânio é óleo do amor e da confiança. O gerânio tem um planeta que rege. Porque a gente, quando vai começar a estudar, a gente vai vendo que os óleos têm alguns óleos que trabalham, que ativem alguns chakras, trabalham alguns chakras, né? Se as pessoas não sabem o que é chakra, chakra são centros de energia. Nós temos, isso foi falado por alguns, uma cultura indiana, né? Mas a gente já tem no Ocidente bastante informações e estudos sérios que entende que a gente tem alguns vórtices no organismo, que nós temos o corpo físico, tem um corpo que é o corpo vital, o duplo etérico, né? E que é um corpo que é como se fosse o corpo físico, que anima, que na realidade as glândulas, ela trabalha, porque nós somos energia, essa energia
é produzida, é mantida pelo corpo etérico, o corpo duplo etérico ou o corpo vital. E os chakras são vórtices de energias que atuam nesses corpos. Esses chakras eles têm uma relação com algumas glândulas específicas, mas a gente não tem só 7 chakras, né? Todo mundo sabe, a maioria das pessoas já sabe hoje em dia que nós temos 7 chakras básicos, mas que existem muitos outros chakras. E assim, eu fiz uma correlação, por quê? Porque eu, trabalhando, né, com reiki, trabalhando com outras terapias que integram, a gente atua nesses chakras. E eu fiz nessas cartas, se você, não sei se dá para ver, bem aqui nesse cantinho tem uma silhuetazinha e tem umas cores. E eu coloquei justamente essa dica das cores, dos chakras que essas cartas atuam. Então, o gerânio é uma carta que trabalha o amor e a confiança, e a gente sabe que tem alguns planetas que regem alguns olhos. Então, o gerânio é o planeta que rege, gerânio é Vênus. A gente sabe que Vênus é o planeta do amor. Então, ele trabalha o amor incondicional, o amor por mim mesmo, o amor pelo outro. E só quando eu consigo me amar, quando eu estou usando o óleo e me amo, eu trago esse alto amor, eu consigo também amar o outro. Então, o gerânio fala disso, desse amor, dessa confiança, dessa autoconfiança, dessa autovalorização, desse alto amor. E ele ama o outro. Então, é um óleo também que ele restabelece o vínculo com a mãe e com o pai. Então, o pai, né, o arquétipo pai, o arquétipo mãe, a mãe e o pai, ele restabelece esse vínculo. Então, a pessoa para quem... Hoje nós tiramos essa carta para a live, né? Então, para as pessoas que estão assistindo, de repente, pode ser que alguém esteja precisando restabelecer esse vínculo. E segundo Bert Helling, a gente só cresce, a gente só adultece se a gente realmente toma pai e mãe. Então, é um óleo importante para a gente também trazer esse equilíbrio da energia do pai e da energia da mãe. O gerânio é um curador emocional. Então, o que é um curador emocional? Cura as emoções. Ele cura, ele trata. Então, onde ele atua muito? No chakra cardíaco, além de atuar no chakra sexual. Porque quando a gente estabelece o vínculo, restabelece essa harmonia do pai com a mãe, o que o pai e a mãe faz? Geram um filho. Então, ele restabelece também a parte do chakra sexual, das gônadas, né, do ovário, trabalha também o gônadas e ovário. E como curador emocional, ele cura as emoções. Emoções de desamor, emoções de raiva, emoções de desconfiança. Ele também ajuda a abrir o coração. Então, a gente pode passar o gerânio sobre o coração, sobre o timo, porque o coração, o chakra cardíaco, ele tem uma relação com o timo. E o segundo óleo que a gente tira hoje é o tomilho. E o nome dele... Tá, vamos por partes, então. Vamos por partes, então, tá, mas deixa eu terminar de falar tá. de gerânio. Vamos lá. Tá. Porque se eu falar do coração e do timo, porque eles se complementam. Os olhos de hoje, um complementa o outro. Então, sim, a gente vai trazer isso. Ui, quase que eu derrubo. Mas não, tá inteiro. Eu só quero saber do pessoal aí, tá dando para entender essa relação do óleo ali com as relações que ele traz, com toda essa percepção do que foi vivido ali para o paciente. Então, quando nós, dentro da terapia, trabalhamos com contextos emocionais vinculados a isso que a Daniela falou, podemos olhar um pouquinho para que tipo de conflitos. Eu quero ver se vocês conseguem relacionar que tipo de conflitos fazem essa perda de vínculo, essa sensação de distanciamento ao vínculo pai-mãe. Quais tipos de órgãos talvez poderiam estar fragilizados dentro do contexto conflitivo que podem levar a essa perda de confiança nos outros, que é preciso então restabelecer através do gerônimo? O que vocês percebem? Vamos ver se o pessoal está atento aí em que tipo de conflitos podem ser vividos, qual tipo de órgãos podem ser vividos. Vamos lá, vamos ver se o pessoal aí está atento e está ligado. Então, se a gente tem uma sensação de perda de vínculo, uma sensação de perda de referência, o pai e a mãe geralmente são as nossas referências, né? São as nossas referências de suporte, de proteção.
é aqueles que vão ali estar por nós durante a nossa infância. E se às vezes o pai ou a mãe não estão presentes, às vezes vamos ter aqueles que vão estar por nós, que às vezes pode ser um avô, avó que está cuidando, pode ser às vezes um cuidador, um pai ou mãe adotivo, eles podem ser o nosso suporte em determinado momento. Quando a gente começa a estudar bastante, aprofundar um pouquinho essas relações, a gente consegue vincular, né? Olha lá, quem que colocou ali? A Silmara fala do rim, né? Esse contexto do rim que a Lívia coloca ali, o abandono, né? O abandono, esse contexto de abandono do rim, ou abandono que eu me senti abandonado, e aí entramos nos túbulos coletores do rim, canais coletores do rim, que são ali do parte endodérmica, são um contexto vital. Então, se nós temos esses contextos vitais para que nossa sobrevivência, a gente precisa desse vínculo com pai e mãe, para nossa sobrevivência, o rim ele vai representar esse vínculo de contexto de proteção, de suporte, de nós termos alguém por nós, termos uma referência a quem contar quando a gente precisar, uma referência se eu tiver um problema, eu sei que eles vão estar ali por mim. Só que se alguma criança ou adolescente vive situações que perde esse vínculo, que sente que o pai e a mãe não estão ali por mim, que eu não tenho eles presente, que eles não estão ali para me dar suporte, que eles não são uma referência, essa fragilidade, ó, ele fala porto seguro, né? Nós não temos aquele porto seguro para a gente contar quando a gente precisa, esses túbulos coletores do rim acabam fragilizando e acabam trazendo uma retenção de líquido para o paciente. Mas não só isso, né? A Daniela falou também do contexto de coração partido, né? Eu sofri de amor por alguma pessoa. E esse sofrer de amor, quando nós vamos olhar na origem emocional do sintoma, a gente pega pericárdio. Pericárdio é essa relação de perda de proteção, né? Perda de proteção porque eu me senti que aquelas pessoas ali que eu amava, elas se afastam. Então é como se eu sofresse com o meu amor, porque eu amava tanto e elas me deixam. E aí é uma sensação, de novo, de ser deixado. Então eu evito amar de novo para não sofrer de novo. Não sei se isso faz sentido, Daniela. Faz muito sentido. Você fala do rim, realmente, o rim na medicina chinesa, se você for fazer o link com a medicina chinesa, o rim é ancestralidade. Quando você fala de restabelecer vínculo pai e mãe, é restabelecer vínculo além do pai e mãe com a ancestralidade, né? Porque nós somos 50% pai e 50% mãe. Então, é realmente essa questão do rim, é o órgão, é justamente o órgão que a gente vai trabalhar quando está trabalhando gerânio, além do coração, que é o órgão do coração partido, né, da autoaceitação, é o órgão que a gente sente abandonado, porque ele trabalha os sentimentos de abandono, os sentimentos de rejeição. Então, é justamente isso. Você olhou justamente para o lado certinho. E a frase que tem também nessa carta, a frase é: abra o meu coração para a cura e para que o amor possa fluir livremente. Por quê? Porque é como se a gente fechasse a porta do coração e não quero mais amor. Então, quando a gente usa o gerânio, a gente está buscando abrir novamente a porta do coração e esse amor. Primeiro, o amor, o alto amor, a gente tem que sempre lembrar que a gente tem que amar a nós mesmos primeiro para conseguir amar o outro. Então, ele também faz isso. Ele nos lembra do alto amor, para depois amar o outro. Perfeito. E falaram também do contexto de pele, né? Epiderme, que seria o contexto de separação, né? Então, de certa forma, teve um abandono, a perda da referência, a sensação de o amor, né? O coração partido ali, e também o perda de contato. Me separei daquelas pessoas, rompi com aquelas pessoas, então eu não tenho mais o contato físico. E o contato físico tem a ver muito com a epiderme, que é essa parte sensorial, né? Que nós temos para sentir a outra pessoa. E por isso que pessoas que viveram muito essas rupturas, as massagens são legais, né? Porque eu reestabeleço aquele contato físico, eu tenho um contato físico que acaba trazendo aquela informação de volta e me aliviando aquela falta de contato. Sim, o gerânio é um óleo sedativo, é um óleo calmante, então a gente utiliza muito ele na pele, em questões de pele. Então, o que eu falei, tem questões físicas, né? Então, ele nutre, o gerânio nutre. Então, quando ele nutre, a gente sempre associa. Quando vai usar ele para a pele, às vezes a gente associa o lavanda junto,
porque é uma casadinha. O lavanda é um óleo específico, um óleo coringa, que serve para basicamente quase tudo. Então, a gente, associado com lavanda, utiliza na pele. Então, ele faz nutrição, ele nutre a pele, ele nutre o coração, ele nutre a alma, ele chega a nutrir até a alma. Então, além da parte olfativa, quando a gente está na massagem, realmente, ele trata a pele, pela questão da nutrição dele. Perfeito, perfeito. Perguntaram se tem horário para usar os óleos. Fala de novo que eu não te entendi. Por acaso tem algum horário específico para ser usado os óleos? Então, cada óleo específico tem uma predileção por um horário. Se for colocar todos os horários aqui, eu não lembro de cabeça todos os horários. Sim. Mas, por exemplo, vai depender do que você quer. Por exemplo, tem óleos que eu uso que é para trazer para enraizamento, para trazer raiz com a terra, com a mãe terra, né, com mãe, Então, quando eu quero enraizar, eu uso esse óleo mais à noite. Que a mãe é a lua, a representação da mãe é a lua. Então, a lua é a parte noturna, então eu uso mais à noite. Tem óleos que é representação do sol, inclusive o gerânio é um deles, que pode ser associado ao sol. Ao sol, para o pai é sol, o pai sol, mas é de dia. Mas ele pode ser usado com a conotação de sol, de pai, mas se eu for usar na conotação do vínculo pai e mãe, eu usaria de tarde. Porque aí eu estou no meio, entre meio-dia e entre 18 horas, eu estou no meio da ação do sol, da ação da lua. Então, eu usaria tarde, com a conotação de equilibrar pai e mãe. Então, eu usaria tarde. Então, dependendo do uso, eu equilibro, eu coloco os horários. Mas óleo, você pode fazer uso em qualquer momento. Existem algumas, por exemplo, um limão para trazer uma vitalidade, para dar um ânimo, para poder você trabalhar o fígado. Eu usaria mais de manhã. Faço um chazinho com óleo de limão de manhã. Então, tem óleos, dependendo da não vai sair. Da especialidade dele, é um horário melhor. Mas isso cada óleo vai falando um pouquinho dele, né? Perfeito. E aí você separou uma outra carta também, que é o tomilho. O que ela conta? O tomilho é o óleo da libertação e do perdão. O tomilho, vou falar um pouquinho do tomilho, é um dos óleos que se usava no egípcio para embalsamar as múmias. Então, ele vem quer dizer, a gente sabe de utilização de óleos há mais de 7.000 anos atrás, mas no Egito ele usava para embalsamar. Então, porque a gente, quando vai fazer a biodecodagem, a leitura biológica, a gente vai buscar a fisiologia, né? Como é que o órgão funciona? Assim também a gente entende o tomilho. Por que ele é um óleo da libertação e do perdão? Se a gente usava ele no embalsamar as múmias, o que a gente queria fazer com a múmia quando embalsamava as múmias? Manter aquele corpo, né? Para que de um dia o faraó pensava nisso, que um dia ele voltava e ele ia usar o mesmo corpo. Então ele estava mantendo essa prisão, ele aprisionava o corpo ali. Quando a gente usa o óleo a gente tem que entender a seguinte característica. O óleo não é igual a medicação que usa para aquilo e só para aquilo. O óleo, ele vai equilibrar as funções. E na medicina chinesa, a gente correlaciona muito isso, que a medicina chinesa diz que toda patologia, toda doença vem de duas vias. Uma falta, o outro excesso. O óleo, ele sempre trabalha na falta ou no excesso. Mas ele equilibra. Se você está em excesso daquela energia, o óleo vem equilibrar. Se você está em falta daquela energia, o óleo vem equilibrar. Então, quando a gente fala da libertação e do perdão, é justamente isso. Libertar o quê? Libertar os sentimentos, libertar as emoções. O óleo que traz força de vontade. Então, é um óleo que inicia as coisas, é um óleo iniciador, se assim dizer. Por quê? Porque o tomilho, o nome dele científico é Thymus vulgaris. E o nome Thymus é o nome do timo, da glândula que a gente tem, do timo. Então, é um óleo que, além do timo, ele é específico para o timo. O timo dá imunidade, o timo inicia as coisas, o timo traz alegria de viver,
O timo traz a nossa conexão com a nossa centelha divina, é como se fosse esse movimento, né? Então, ele traz à tona sentimentos antigos e estagnados, porque quando a gente embalsama aquela múmia, a gente mantém estagnado e parado. Então, o tomilho traz à tona esses sentimentos. Para quê? Para a gente reviver esse sentimento e poder passar por esses sentimentos, liberar esses sentimentos. Então, libera como? Com perdão. Então, o óleo da libertação e do perdão é isso. Você traz os sentimentos que estão estagnados e vai observar, porque quando a gente traz a consciência, traz do inconsciente a consciência, a gente vai poder olhar para aquilo. A gente olha para aquilo, toma consciência daquilo e poder fazer alguma coisa. Existem pessoas que quando trazem esse sentimento à tona, querem guardar de novo esse sentimento, porque não querem reviver. Porque às vezes quando a gente revive um sentimento, a gente revive aquela dor. A gente vai trazer com a dor. Mas hoje a gente tem ferramentas para poder trabalhar essas dores, né? Então, quando a gente está na fisioterapia, na microfisioterapia, quando a gente traz esses sentimentos, a gente vai trabalhar esses sentimentos através de ferramentas, de técnicas específicas e também com o óleo trazer esse equilíbrio. Ele fala do coração rancoroso, porque quando a gente está com um sentimento estagnado, guardado, a gente vai fazendo, existe até uma técnica que eu trabalho, que a gente vai fazendo muros, é como se a gente botasse concreto, vai botando aquelas pedras ali, aprofundando aquele sentimento e vai formando até muro, né? Muro de coração. Então, a gente vai fazendo o coração rancoroso, o coração estagnado, o coração duro, até virar um muro. Então, a gente traz esse coração rancoroso, trabalha esse coração rancoroso. O timo, o tomilho, ele também é um óleo que fortalece a coragem, porque é uma força de vontade, ele traz essa força, então ele fortalece a coragem, ele traz força interior para a gente buscar essa força em nós mesmos. Ele ajuda a remover obstáculos emocionais, porque quando ele libera essas emoções estagnadas, também esses obstáculos a gente ajuda a vivenciar isso novamente. Sentimentos antigos, estagnados, ele esvazia a alma de toda a negatividade, deixando o coração aberto. Então, quando eu falei, né, que o timo, o tomilho, ele vai complementar o gerânio nessa situação de também ajudar o gerânio com alto amor, ele faz isso. E hoje, essas duas cartas saíram para nós, e algumas das pessoas que estão nos assistindo precisa disso, né? De escutar isso. Às vezes a gente, só escutando o que a carta traz, a gente vai meditando sobre isso. A gente vai olhando, pensando, o que você está me dizendo? Porque eu posso ter o óleo, e eu vou fazer, botar na mão, fazer inalação, botar num difusor, fazer uma massagem, fazer um escaldapé, colocar aquele óleo, uma água quente para aquele óleo vaporizar, tomar um banho. Eu posso de outras formas, né? Mas, às vezes, eu não tenho óleo na minha mão e eu vou, poxa, saiu para mim essa carta. Força de vontade, trazer sentimentos. O que eu estou precisando trazer à tona? E aí eu deixo, se eu me permitir, deixar esses sentimentos vir e aí observar, passa esse dia hoje mais contemplativo, mais meditativo, observar que sentimentos são esses, o que o meu coração está guardando, está prendendo. E aí eu posso estar movimentando. É um óleo que ele, basicamente, ele atua no chakra básico, atua no chakra da garganta, ele atua no frontal. O frontal é o chakra que dá visão, né? Então, o que eu posso estar olhando, ouvindo, vendo? Porque o frontal, ele atua no ouvido, visão, na garganta, o que eu posso estar falando. Então, eu trazer à tona e reverbalizar. Quando eu verbalizo, eu também vou me tratando. Tem mais alguma pergunta aí? E aí nos faz pensar bastante com relação aos conflitos pendentes, né? Que é quando a gente olha dentro dos estudos das leis biológicas, aquilo que eu entro e saio, né? Tudo que eu tenho aquela mágoa, que às vezes eu até relaxo um pouco, tenho um processo inflamatório, mas daí eu volto e estresso de novo. Então, são processos recorrentes, né? E o Timos fala muito do autoimune também, né? Onde não só, às vezes, eu tenho uma situação de inflamação por mágoa de outras pessoas, por frustrações, ou não perdão, como você falou anteriormente, né? Mas talvez também do não me perdoar.
né? Que às vezes eu fico magoado comigo mesmo, porque a autoimune tem muito a ver com essa identidade, né? Às vezes eu fico frustrado comigo mesmo pelas ações que eu tive, eu fico frustrado comigo mesmo por não ter tomado aquele caminho, ou por ter agido daquela forma, eu me punindo constantemente, ou não me perdoando pelas ações que eu tive anteriormente. E aí nós podemos pensar, de novo, voltando àquele trato gastrointestinal, né? Se eu tenho uma dificuldade em aceitar o que passou, eu perdoar, esquecer, nós temos até aquela função, né? Eu até engulo, boto goela abaixo aquela situação, até tento digerir, assimilar aquilo que passou, mas tem uma dificuldade em evacuar aquela M, né? Aquela sujeira do que aconteceu. Então, às vezes, eu fico preso naquela frustração, preso naquela M que aconteceu, e às vezes tenho dificuldade em deixar passar, deixar o passado seguir e viver daqui para frente sem aquele rancor, sem aquele raiva. E aí perguntaram, tem a ver com vesícula? Talvez aqui nós podemos pensar um pouquinho desse rancor, né? Dessa vesícula que possa ter um pouco de raiva, ou intestino que eu tenho uma dificuldade em evacuar aquela sujeira que aconteceu. Não sei se isso faz sentido, Dani. Faz sentido e também faz sentido as doenças autoimunes, né? Porque o timo, justamente as doenças autoimunes, então é um timo, o tomilho é um óleo que trabalha inflamações, porque as doenças autoimunes são doenças que trazem inflamações, né? Também quando você fala de deixar ir, a gente fala da parte de deixar ir, qual é o órgão que deixa ir, né? O intestino, liberar sempre as M's mesmo, né? Liberar tudo isso, e aí às vezes doença inflamatória do intestino. Então, as inflamações, de uma forma geral, o tomilho atua bem, né? E como trabalha o sistema imunológico, as doenças autoimunes também trabalha bem. E justamente a gente observa que as doenças autoimunes, a gente vai guardando. Quando eu falo a gente, nós vamos guardando aquelas emoções. E quando se aprisiona uma emoção, se aprisiona a dor. Né? A fibromialgia, a gente sabe que a fibromialgia hoje é uma doença basicamente psicológica, porque são dores em que você vai guardando, desvalorização, dores de rancor e tudo mais. O tomilho, ele vai liberando, tentando liberar o muro, tentando liberar, mas imagina um lugar em que você pega uma pedra. Eu tenho algumas pedrinhas aqui, eu olhei assim de cima, eu tenho uma... Então, assim, imagina que você está lá com uma rancor, aí você vai e bota uma pedra. Aí você está com uma mágoa, você vai e coloca outra pedra. Aí você vai colocando as pedras. Vai chegando uma hora que isso aqui não consegue sair, que as pedras estão aqui. Então o tomilho vem retirando essas pedras, uma a uma, mas junto com o óleo, a gente tem que lembrar que existem ferramentas, algumas técnicas que vai ajudando você a retirar, porque sozinho às vezes a gente não consegue, às vezes ele traz para a consciência que, né, aquele rancor, aquela mágoa, naquela situação em que eu guardei aquela raiva daquela pessoa e fiquei aquilo reverberando, aquilo foi... Chegou um momento que eu acabei esquecendo daquela pessoa, porque eu botei uma pedrona em cima. Então, o óleo vem, mas a gente tem que ir também retirando, a gente tem técnicas para poder ir retirando essas informações para poder nos livrar, porque na realidade, quando a gente vai guardando qualquer patologia que a gente vai não sendo visto, e aí tem umas necessidades básicas, né, de ser amado, de ser olhado, e quando a gente não vê não supre aquela necessidade, as doenças vão chegando. O óleo é um dos veículos, é uma ferramenta que a gente pode utilizar no final de um atendimento para ajudar. A gente liberou o camículo, liberou, né, fez lá todo o processo, liberou, eu sei que aquela ferramenta vai ajudar no final que a pessoa vá para casa e continue liberando, né? E aí a gente vai utilizando. Mas faz sentido sim, porque a frase do tomilho é: sei que os problemas são para serem enfrentados. E o medo é para ser superado, porque o medo é aquele cadeado que trava qualquer outra patologia, né? Então, o medo é para superar, o desafio para ser vencido. É hora de seguir em frente e deixar ir. Então, o tomilho é um convite a você deixar aquelas coisas para trás, trabalhar, elaborar, deixar para trás e seguir em frente.
E seguir em frente significa desvaziar o intestino, significa realmente falar assim, não, eu não quero que me enfie mais goela abaixo, isso. Chega, stop. Eu não quero mais isso para mim. Então, é o seguir em frente. Perfeito. Muito obrigado pelas informações, Daniela. Fico feliz que você tenha aí estado com a gente para compartilhar um pouquinho do teu conhecimento. Eu sei que deve ter muito mais conhecimento aí nessa cabecinha aí para compartilhar com todos nós, mas estamos encerrando o tempo aqui nosso para compartilhar essas informações. Então, quem quer saber um pouco mais ali, segue então Daniela, para que ela possa, às vezes, contar um pouquinho. Se ficou alguma dúvida, tenho certeza que ela estará à disposição para compartilhar um pouco com vocês. Então, nem sempre a gente consegue responder todas as perguntas que aparecem aqui no chat, mas quem tiver aí alguma dúvida, alguma preocupação com relação aos olhos, então manda lá na Daniela ali no Instagram para que vocês possam compartilhar. Ou tem algum outro contato que você tem para que o pessoal possa buscar você, ou mais pelo Instagram, Dani? Meu contato no Instagram é Daniela M. Carneiro. Eu tenho um site, danielamcarneiro.com.br. No Facebook é Daniela Carneiro. E tem meus telefones, se você quiser botar o telefone, né? Mas o Instituto Cíntia Schiarelli é um instituto que é parceiro, né, das cartas. Eu tive a sorte de ter a Cíntia na minha vida, e a Cíntia é a editora parceira que, né, saiu, essa é a caixinha das cartas que vem, a gente tem a parceria. E também, se precisar entrar em contato com o Instituto Cíntia Schiarelli, ela também me manda as perguntas, e através de você, se você quiser também me manda as perguntas. Mas o Instagram hoje a via que a gente mais utiliza, né? É o Instagram. Perfeito. Cíntia, se puder colocar o site aí para o pessoal, quem quiser saber um pouquinho mais sobre as cartas, né? As cartas do oráculo aromático, para quem quiser adquirir essas cartas ali para ter, então, com atendimento com o paciente, como uma ferramenta de abordagem, um auxílio, para que possa integrar, então, na terapia, ou quem quer olhar um pouco mais os livros também ali do Instituto Cíntia Schiarelli. Então, a Cíntia coloca ali o site, se possível, então, que é www.cinciaschiarelli.com. Eu só não sei se é .br também, mas quem quiser conhecer um pouquinho também. mais, então, cinciaschiarelli.com.br. E aí, se você quer, então, buscar um pouquinho mais, quer conhecer um pouquinho mais, quer conversar com a Daniela, você pode seguir ali a Daniela para ter um pouquinho mais de informação. Quem quer já adquirir o oráculo ali, você pode, então, contactar lá diretamente com cinciaschiarelli.com, né? Ou ali, ó, Cíntia já colocou ali. Então, vou colocar aqui como fixei. Então, www.institutocinciaschiarelli.com.br/loja. Então, se você quiser conhecer um pouquinho mais então, dessas cartas do oráculo, que possam, então, incrementar um pouquinho mais a terapia. E esses dias atrás, até eu estava ali com alguma situação que eu estava meio encucado. Fui lá, peguei uma carta que me deu uma luz ali no que estava acontecendo também. E então é esse padrão, né? Às vezes você pode utilizar tanto o aroma ali naquele momento que você precisa passar, contornar aquele obstáculo que você está vivendo e utilizar aquela ferramenta como gatilho, mas também aquela frase pontual daquele aroma também às vezes te ajuda a interpretar a vivência, porque às vezes a gente fica no inconsciente, né? A gente fica com aquele sintoma, aquela situação inconscientemente e acaba vivendo dia após dia, acaba não tendo aquele insight. E, às vezes, essa junção é uma ferramenta a mais, que às vezes pode te dar um insight para o que você está vivendo, aquela situação que você está passando também no teu dia a dia. Então, deixa as últimas palavras aí da live, Dani, se você quer falar alguma coisa para o pessoal. Então, eu vou fazer agora domingo, eu tenho feito alguns workshops de apresentação das cartas. Então, domingo eu vou fazer um workshop da apresentação das cartas das pessoas que já adquiriram. Então, se quiserem entrar em contato comigo, né, eu vou fazer esse workshop. Tenho sempre feito workshops e faço alguns intercalo workshop, um curso de aromaterapia básico, porque às vezes as pessoas, hoje em dia, ainda não, apesar de estar tão difundido, ainda não conhecem. Eu falo um pouco das cartas, um pouco dessas emoções e as tiragens, porque eu falo em cartas, sim, a gente pode tirar as cartas, né, igual você falou, uma vez de manhã, por exemplo, para reger o meu dia, eu vou ler, ou quando a pessoa está saindo de um atendimento, eu posso tirar, para poder realmente entender
trazer a consciência, trazer essa energia para a consciência e às vezes não ter o óleo. Eu posso ter o óleo e conjugar o óleo. Eu posso ter o óleo e conjugar, e se eu vejo que tem, por exemplo, o óleo de gerânio que trabalha o coração, eu entender que o meu chakra cardíaco possa estar precisando de um pouquinho de atenção. Fazer uma meditação, né? E fazer uma visualização para o chakra cardíaco. Hoje em dia a gente utiliza, para harmonizar chakras, várias técnicas. Meditação, visualização, o Theta Healing é uma forma de utilizar, passar o próprio óleo, ou às vezes fazer o mudra. Então, cada um vai observar e vai estar atento àquilo que mais sintoniza com ele. Então, aquilo que cai melhor. E é só isso, agradecer também a participação. E eu estou à disposição, se quiserem fazer perguntas, entrar em contato, eu estou à disposição. Obrigado mais uma vez, Daniela. Obrigado por toda a partilha aí. Espero que todos tenham gostado dessas dicas aí, já poder tomar um gostinho ali dessa informação e utilizar talvez já num conhecimento, se marcou para você essas informações, você já sabe, ó, hoje eu vou ter que usar o tomilho, hoje eu vou ter que usar o gerônio, para que eu possa, às vezes, revitalizar aquele contato com a mãe e com o pai, trabalhar esse processo inflamatório. Espero que tenham um ótimo dia cada um de vocês e eu vejo vocês numa próxima live, num próximo momento. Um grande abraço, Dani. Beijo. Um grande abraço a todos. Tchau. Tchau.